Boa noite a quem está nos vendo e ouvindo, a quem está nos vendo e para quem está nos ouvindo. Nós estamos falando ao vivo, né, nesse chamamento que atende o edital público número 1, 2024, do CREA Minas Gerais, e ele é a geração do contrato 57-2024. O Instituto de Engenharia teve acesso a recursos para fazer podcasts, e a gente tem essa sala montada no Instituto de Engenharia e Arquitetura do Triângulo Mineiro, e nós transferimos a sala de podcast aqui para o 24º Loft e 9 ATM. Estamos aqui com dois profissionais da engenharia, um de Brasília, o Abdala Karim Nabuti Neto, que vai estar aqui falando com a gente hoje, e a Carolina Oliveira, onde nós vamos estar falando da inovação, do IA, da inteligência artificial, sua aplicação para as engenharias de modo geral. Esse é um tema que a gente colocou que queria estar dizendo dentro dos nossos podcasts, e assim nós vamos fazer a noite. Para começar, né, eu já agradeço aos dois por ter aceitado o convite do Instituto de Engenharia e Arquitetura do Triângulo Mineiro, e gostaria de pedir que, primeiras damas, Carolina se apresentasse e depois o Karim. Meu xará, por sinal. Boa noite, eu sou Carolina Oliveira, eu sou engenheira ambiental, especialista em gestão ambiental. Trabalho com serviços ambientais e também tenho conhecimentos na área de inteligência artificial, monitoramento, uso de drones, Estudante de engenharia civil, estudante de engenharia está civil, aqui no currículo, tem que falar. complementando, né, a grade curricular. Karim? Bom, então eu sou o Abdala Karim Nabuti Neto, xará do meu amigo Karim Mawad aqui. Sou engenheiro civil, tenho mestrado e doutorado em estruturas de construção civil na Universidade de Brasília. Eu também fiz um MBA na Fundação Getúlio Vargas de Gestão de Negócios Imobiliários e da Construção Civil. Parte acadêmica, eu tive a oportunidade de tirar uma certificação em Washington, nos Estados Unidos, na época que eu trabalhava numa construtora americana, que me abriu essa brecha, essa oportunidade de trabalhar com controle de qualidade de obras também, onde eu ganhei uma boa experiência de obras fora do Brasil também, me trouxe uma bagagem interessante. Também estou dentro dessa área de inteligência artificial e acabei de montar um curso online chamado Do Chão ao Contrato de Locação, e eu aproveitei esse evento para fazer conexões diretas, né, da inteligência artificial com cada etapa de obra, desde a compra do terreno, depois a aprovação do projeto, a vara de construção, depois a execução da obra em si. Depois que termina a obra, tem que tirar a nossa carta magna, né, que é o habite da obra, que permite que você, com esse documento em mãos, você consegue comercializar. E também uso IA na comercialização e depois na assinatura do contrato de locação. Então, fecha um ciclo completo da construção civil, né? Então, eu dei um exemplo de uma loja que eu mesmo construí, na minha pessoa física, uma loja pequena, e usei essa loja como case de sucesso, que hoje está alugada para uma cafeteria que vai funcionar em Brasília. Então, assim, eu consegui mostrar aos estudantes, aos meus alunos, como é que você faz literalmente um passo a passo, e aqui eu vou aplicar a IA do começo ao fim. Vamos falar disso agora mesmo. Mas antes da gente aplicar, eu queria traduzir, né? Porque a gente vai ouvindo, vai participando de palestras, vai participando de eventos. Nós tivemos na Semana Oficial de Engenharia e Agronomia esse ano, em outubro, em Salvador, e assim, a cada três palestras, duas e meia era sobre inovação tecnológica e aquela história. Eu falei da lei de estação, a lei de estação trata do BIM, que é um sistema, um processo. Aí escuto tem hora, não, o BIM já foi, mas ele nem chegou, né? E me preocupa um pouco. Então eu queria que vocês nos ajudassem a identificar o que é o IA. Vamos Né? O lá. que é o IA, o que é o IA na nossa vida pessoal e, claro, na nossa vida profissional. Eu até trouxe aqui uma linha do tempo, porque as pessoas falam de inteligência artificial como se fosse uma coisa extremamente nova. É, É importante eu falar o seguinte: o termo inteligência artificial foi criado em 1956. Então, na realidade, é o seguinte: o termo, a inteligência artificial, não é nada assim criado agora nesse século. Então, assim, primeiro, em 1956 foi criado o termo inteligência artificial. Depois, só em 1965, teve a demonstração do primeiro chatbot, chamado Elisa. Se você der um Google, você vai entender. O Elisa era um robozinho extremamente limitado, mas que falava algumas palavrinhas quando era provocado. Então você perguntava, Elisa, vai chover hoje? A Elisa falava sim, não, e era isso. Então, na realidade, esse conceito de inteligência artificial ele vem se desenvolvendo ao longo de muitos anos. Só que teve um problema, né? Em 1975,
chamado do inverno da IA. Por quê? Faltava potência e capacidade computacional e tinha uma lógica muito limitada para você evoluir daquele ponto. Então, o ser humano, aí naquela década de 70, 1975, né, a gente tinha pouca computação, mais habilidades sensório-motoras de percepção que exigiam enormes recursos computacionais que não existiam na época. Então, por que hoje está se falando tanto em inteligência artificial? Porque hoje nós temos recursos computacionais à altura para desenvolver muita coisa que está sendo desenvolvida. Só que não é uma coisa que começou hoje, é uma coisa que começou desde a década de 50. Eu que sou mais velho que vocês, começou antes de eu nascer. Pois é, em 1956 foi criado o termo inteligência artificial. Então, assim, a gente tem essa pequena linha do tempo, e legal lembrar, em 1997, o computador da IBM, o Deep Blue, derrotou o campeão mundial de xadrez, o Garry Kasparov. Isso aí na época foi muito televisionado. Eu lembro disso. Reação dele, campeão do mundo, Pois é. todo enxadrista de um jogo individual, todo vaidoso, Exato. foi complicado para ele Pois é. sobreviver a essa derrota. Pois é, então isso assim, nós estamos falando 56, 65, 75, em 1997 que o computador foi realmente vencer um campeão mundial de xadrez no esporte. Então, assim, só para contextualizar, né? Importante também a gente falar sobre alguns termos, né? As pessoas tendem a misturar algumas coisas, né? Então você tem que saber a diferença de algoritmo, que é um termo, internet das coisas é outro termo, machine learning é outro termo, e aí depois a gente chega na inteligência artificial. Então, por exemplo, o que é um algoritmo, né? Algoritmo nada mais é do que um conjunto de regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos que levam à solução de um problema. Isso é um algoritmo, isso é a definição de algoritmo. Depois, a internet das coisas descreve a rede de objetos físicos incorporados a sensores, software e outras tecnologias com o objetivo de conectar e trocar dados com outros dispositivos. Depois a gente tem o machine learning, que é a capacidade das máquinas e computadores de identificarem padrões em dados massivos, eu já vou dar um exemplo disso. E depois a inteligência artificial, que por definição é a capacidade de uma máquina para reproduzir competências semelhantes às humanas, como é o caso do raciocínio, aprendizagem, planejamento e criatividade. Então, assim, vamos colocar cada coisa no seu quadrado e depois a gente vai estudar e entender melhor como é que as coisas funcionam. Então, assim, um exemplo de machine learning. Hoje, se você está ouvindo o seu Spotify, por exemplo, que é um aplicativo de música mais conhecido, você está só escutando bossa nova, bossa nova, bossa nova. O Spotify vai entender que você gosta daquele estilo musical, ele vai começar a te indicar algumas músicas de bossa nova que você, de repente, ainda não ouviu, mas que provavelmente você vai gostar, porque é o estilo musical que você está mostrando para ele. Ou seja, o machine learning, a máquina está aprendendo que você gosta de bossa nova. Então, ele vai começar a te sugerir outros tipos de bossa nova para você ouvir. Então, isso é machine learning, isso não é inteligência artificial. Então, Até mesmo porque a machine learning você tem que estar ensinando e dando os comandos para ela, né? Ela não processa por si só. Você dá indícios. Você não dá o comando direto. Você tem que, se você der o comando errado, ela vai te dar a resposta errada também. Exato. Não é igual a IA. Na verdade, assim, a IA é um comando, você dá um comando direto. Então você fala, ó, eu quero que você faça para mim um projeto dessa minha lojinha aqui, dessa maneira. Ele vai lá e te entrega o que você está pedindo. O machine learning, você dá muitos dados que sugerem alguma coisa para aquele software, aquela coisa, e aí ele vai começar a te indicar algumas coisas diferentes. E ele também não analisa aquele resultado. Não, exato. Você que tem que analisar. Exatamente. Ao contrário da IA, que já dá uma prévia do resultado para você. Exato. Por definição, né? A IA reproduz as competências semelhantes às humanas, né? Como raciocínio, aprendizagem, planejamento e criatividade. Então, acho que essa é uma introdução geral sobre IA. Você tem mais uma listinha de perguntas? Não, mas eu quero. Carolina, falou dos drones, né? Drone, né? A gente acabou. A gente estava conversando esses dias, fizemos um podcast aqui, esses dias não, hoje, com o presidente do Centro de Inovação Tecnológica, Uberaba, Paulo Fernando, né? E ele, quando nós saímos, ele comentou da parceria, nós estamos aqui com as universidades federais, a gente, dentro desse evento também, está trazendo elas para perto, e a gente ficou ali conversando com a Paula sobre drone. Drone não é nem uma coisa nem outra, é tudo isso. Drone é um equipamento que voa, sincronizado, não voa porque virou arma de guerra, eu não aguento mais ver sobre ataque. O drone, nessa evolução, né, porque eu preciso fazer essa parte, a convite da Carolina,
Nós fomos fazer, eu sou da época do Teodolito, né? Da gente abrir a estação para medir um terreno, tive aula, né? A gente aprendia a fazer estação, mirava, achava. Em 2 minutos elas foram arrumadas, foi ela e uma colega De nossa salto. de salto, né? E aí nós também falamos, vou lá ver. Subiram um bicho, desceram um bichinho, subiram um bicho maior, pronto. Tá feito. Parecia médica, carregando uma, uma, uma bolsa, parecia que tinha equipe, alguma coisa ali. Eu pergunto, o drone está nessa evolução, né? Está onde? Ele enquadraria dentro da IoT, dentro da machine learning, igual o Karim falou. Porque ele é uma ferramenta que vai te dar um suporte. Ele vai te fazer um levantamento aéreo, vai te passar as informações. Mas que você tem que processar essas informações, usar de machine learning para processar, ou através da IA processar aquela imagem. Mas ele por si só, ele não te dá um resultado bruto. Você precisa de um complemento para te dar um resultado. Então, ele ajuda a IA a te dar um resultado mais preciso, pontual. Bom, então, antes de eu perguntar do estágio, né, a gente já falou do que é, falou da evolução, pontuamos com o exemplo, né, equipamento que hoje todo mundo está se familiarizando com ele. Aqui no local onde nós estamos gravando, tá cheio de drone fazendo imagens, que depois são. Então, eu pergunto o seguinte: se na sua totalidade, né, mesmo fazendo análise, me parece claro que o ser humano, que isso é outra preocupação muito grande. Isso vai evoluindo e o ser humano vai ficando obsoleto. Me parece que o ser humano vai ter que se adaptar, se preparar para uma nova situação, mas a todo momento vai precisar do ser humano, seja compilando dados, seja a partir daquela análise, entendendo o que está acontecendo ali. Então, a gente pode dizer que um dos mitos ou uma das coisas mais propagadas hoje, que a gente vive uma dicotomia. Todo mundo reclama que não tem mão de obra para nada, e ao mesmo tempo morre de medo de não precisar de mão de obra com essa evolução do IA, da tecnologia. Então, vocês estão me falando, os dois, de uma forma ou de outra, que não. Nós vamos precisar do ser humano e vamos usar a mão de obra. É isso? Exatamente. Né? Eu acho que a gente vai ter uma função do ser humano de verificar os resultados produzidos por qualquer tipo de inteligência. E IA é mais um tipo de inteligência. Né? Então, assim, o ser humano vai continuar no processo, mesmo que seja até de um fiscal, de um avaliador, de interpretador daquilo que está sendo entregue. A gente nunca vai. Até mesmo porque temos que ensinar ela a como analisar os dados. Exatamente, exatamente. Hoje ela te ajuda a dar um resultado. Se tem algo que você vai levar aí 5 horas para você resolver um problema, ela te dá em 5 minutos. Exatamente. Então, a sua produtividade ela vai aumentar. Não estou falando que são os chats GPTs da vida. Vai muito mais, a IA vai muito mais além do que isso no seu dia a dia. A partir do momento que você desenvolve a IA para te ajudar a facilitar o seu serviço, você está raciocinando, está pensando e está sendo mais proativo no seu serviço. Teu rendimento vai aumentar também, a tua produtividade vai aumentar. O teu foco vai ser direcionado mais para as questões mais produtivas, mais essenciais dentro de um processo, do processo que você tem que desenvolver. E não ficar ali demorando a escrever um script, a desenvolver todo o processo. Ele será otimizado. Então, no machine learning, quanto tempo nós não demoramos para escrever um script? Eu dou um exemplo prático, né, de projetos, né? Eu fiz uma simulação com um software, um arquivo lá de inteligência artificial, pedi para ele fazer um projeto para mim, ele fez em 40 segundos. E eu falei, não gostei, quero outro. Ele demorou mais 30 segundos, apresentou outra proposta rápida. Então, assim, isso realmente aumenta a produtividade. A gente tem muito a ganhar com isso. Eu não tenho uma visão pessimista sobre essas inovações, eu tenho uma visão otimista. Eu acho que a gente tem muito a crescer, inclusive, nessa área. É uma área fantástica, é uma área que a gente tem que aproveitar ela e não ter medo dela. É usar ela a nosso favor e não contra nós. Esse é o resumo. Vocês diriam que um profissional de cabelo branco como eu, ainda tem cabelo branco, apesar de que ele também vai raliando,
Porque eu estou entendendo que quanto mais você souber perguntar, e aí eu tenho alguns exemplos, eu escrevo, sou articulista de um jornal, e de vez em quando a gente usa por uns ajustes, ajustes mesmo. Porque você faz um artigo e aí, de repente, tem uma vírgula aqui, outra ali, você tem que saber o que está acontecendo, mas eu percebo, né? Porque tem dois exemplos tá aqui, não especificamente da área de engenharia, mas a gente pode fazer um paralelo. Então, nós vamos chegar na loja de Brasília. Um é um dado americano. 60 a cada 10 currículos hoje que você pede, que alguém manda para uma empresa dos Estados Unidos, 6 estão sendo feitos pela IA. Mas esses currículos começaram a tomar bomba, porque eles começaram a ficar muito igual. Isso quer dizer que o cabelo branco, quer dizer, se você não sabe perguntar, ele vai pasteurizar, usar um termo que a gente. Que vai sair tudo. Eu brincava igual quando eu estava em sala de aula, que o aluno comprava um trabalho, ou copiava um trabalho, ele botava uma palavra, nada a ver. Aí você perguntava, não, mas da onde você tirou as palavras, professor? Do seu trabalho. Não, eu sei que não foi você. Então, se você falar quem foi, a gente segura, vamos tentar de novo, começar outra vez? Então, isso é uma coisa. Não adianta simplesmente ganhar tempo fazendo um currículo pelo IA, porque ele vai também colocar informações, se você não souber perguntar, não colocar características, souber ir montando ele é um passo a passo, né, me parece que é isso. E o outro é num contrato para uma empresa de engenharia, que uma pessoa não advogada, mas com muita experiência, né, alguém tinha pedido lá, faz um contrato disso. Então saiu um contrato sem pé nem cabeça. A pessoa teve o cuidado, apesar de não ser advogada, ela fez por experiência. Ela foi montando cláusula por cláusula, e conversando e trocando ideia. Saiu um contrato que o advogado da empresa, quando teve acesso, falou: qual foi o colega que fez isso? Né? Foi. Então, eu acho que talvez a gente precisa temer, né? Porque vai sobrar tempo para a gente fazer outras coisas. Óbvio que tem situações. Nós vamos chegar agora mesmo na mudança cultural, talvez levar para dentro da sala de aula mudança, né? Isso também foi falado muito hoje com o professor Paulo Fernando, porque um colega de faculdade, onde ele dá aula, foi falar com ele: não, mas eu não me estou colando na IA. Ele falou assim: aí qual que é o problema? Ele falou: como assim? Não, eu mando usar a IA. Só que ele tem que saber o que eu quero para ele usar, interpretar, mas ele tem que colar mesmo, tem que ir lá e perguntar. Na minha prova, ele abre e pergunta. Na verdade, Então, nós vamos viver nessa dicotomia. É isso. se você for analisar friamente, qual que é o cérebro da IA? Tudo que tem disponível na internet. O cérebro da inteligência artificial é isso, tudo que está lá, na nuvem, na internet, de qualquer maneira, é dali que ele vai buscar os dados. Então, na verdade, a IA é plágio puro. Se você for ver, ela está puxando de algum ser humano que E fez. sem referências. Exatamente, e sem referência. Então, assim, isso é um problema que já também está sendo discutido, né? Ele entregou um projeto muito legal. Ele com certeza se inspirou, ele pegou aquilo de algum ser humano que já tinha colocado aquela informação na internet de alguma maneira. A inteligência artificial ela tem capacidade de alterar, mas a base é a internet. O cérebro dela é tudo que está na internet. Então, assim, é isso. A gente tem esses problemas, esses entraves, né? Então, faz parte da evolução. Até eu vou fazer um exemplo aqui, Karen, e eu quero, Karen, que você depois você complemente, que é a sua área mesmo. Para fazer estrutura junto com a IA. Se a pessoa não tiver uma base, não conhecer o passo a passo e saber como executar e validar o que a IA fez, vamos ter problemas depois. Não, isso aí, exatamente. Eu dei um exemplo no outro podcast que a gente fez, né? Que se você lança errado qualquer informação para um software, ele vai te calcular e vai te mandar um resultado errado também. Então, por exemplo, se você bota o modo de elasticidade do concreto, se você errar o número, ele vai calcular aquele concreto lá, aquele número errado que você colocou. Já passei por essa situação quando a gente começou a transmitir informação pelo fax. Olha que coisa antiga. Pois é. Eu sou numa época que o primeiro fax que nós recebemos, no que é hoje a Mosaic, antiga Fosfértil, reuniu todo o corpo técnico de engenheiros daquele projeto e da empresa para receber um fax japonês. E aí alguém falava para mim que se não tem um fax, não tem uma empresa. Já foi. Mas aí, num dos projetos que a gente participou, e o presidente eleito do IATM, que esteve aqui hoje com a gente, o ex-presidente eleito, ao transmitir, alguém foi transmitir uma informação do projeto, nós estávamos juntos, e o momento de uma estrutura foi transmitido errado, foi o metálica quase que da chabu naquela época por informação errada. Então continua, gente. Eu penso assim,
Só falando de conteúdo e forma. Meu medo, o único medo que eu tenho também são dos aventureiros. É a pessoa que tem uma mínima formação e sai conversando, porque tem às vezes mais facilidade que a ferramenta, e até se consertar o dano, porque o problema, a prevenção, né? Nós tivemos ontem com o Coronel Passos aqui, né? A gente falando de análise, prevenção de risco, para evitar de analisar o dano. Isso é igual quando uma empresa de engenharia balança o setor, mesmo que não tem nada a ver com isso, quando está um sinistro. Então, eu imagino que nós teremos, nós profissionais, os nossos órgãos de regulação, de ficar atento, porque isso já acontece no bem. Tem gente, como é um sistema que faz. A pessoa vai jogando informação ali e dá problema. Eu costumo falar, eu chamo isso de o risco dos operadores de software. E o operador de software é aquele cara que sabe só mexer no software, não entende nada que o software está trazendo de resultado. Isso é perigosíssimo. Eu conheço muita gente que sabe trabalhar com Eberic. O Eberic é um dos principais softwares de cálculo de estrutura de concreto armado. Mas se ele lançar qualquer coisa errada, o software vai entregar o resultado errado e pode botar em risco a estrutura. Você imagina um colapso estrutural provocado porque o cara que usou o software não soube analisar os dados que ele mesmo estava colocando para o software calcular. Então, isso é uma coisa grave, isso é uma coisa séria. A gente não pode simplesmente confiar em 100% só no software. E tem que ter cuidado com os caras que são só operadores de software. É perigosíssimo. O Então, operador de software hoje deveria ser obrigatoriamente uma pessoa que conheça de fato todos os dados que ele está alimentando aquele software, conhece, sabe calcular na mão para poder verificar, dependendo de alguma coisa que o software entregue como resultado, ele tem conhecimento técnico da engenharia para poder calcular no braço e verificar se, poxa, se aquela ferragem da viga ali tá ok. Né? Se a armadura principal passa, se não vai deformar demais, se não vai fissurar demais, por aí vai. Então, eu acho que assim, a gente tem. Isso não é uma coisa nova, isso na verdade é repetir, só que com outras figuras na jogada, como a inteligência artificial. canetinha da minha geração é o cara que vai Exata- operacionalizar É sem exatamente. ter conhecimento para estar ali. É isso aí. É exatamente isso aí. Isso. É sério, E assim, gente. Sério, porque é uma É. ferramenta ágil. Eu sempre falei que o recém-formado, ele é muito, e é uma preocupação hoje muito grande do sistema, tanto que o recém-formado é até 5 anos, mas você nunca viu um engenheiro trabalhar sozinho. A gente sempre trabalhou em equipe. A gente tinha equipe de campo bem, isso época nós tínhamos, inclusive, o técnico de edificação entre o engenheiro, entre o carregado da obra e a equipe, você tinha o técnico de edificação, que era o suporte do profissional, mas sempre você trabalhava em equipe, alguém administra. Então, hoje, né, eu imagino, se a pessoa tiver juízo, e aí a crítica que eu faço é o cuidado que a gente tem que ter com esse excesso de curso à distância, não por nada, de novo, tem muita coisa boa, tem que separar, mas eu não sei se nós temos maturidade, primeiro curso, ser 100% à distância, porque nós pegamos curso de engenharia outro dia sendo vendido R$ 49,50. Então vai ter gente fazendo bobagem no É mercado, perigosíssimo. achando que fez um curso de engenharia e não fez. Então eu imagino que uma lição que a gente tira aqui, não devemos temer, devemos saber usar a nosso favor, mas vamos ter que ser vigilantes. Ou seja, pedir aos profissionais, né? A gente, o CREA trabalha muito isso na defesa da sociedade do profissional, lembrando que ética, a gente põe com perseverança, cuidado, ESG, compliance, ou seja, o profissional ter consciência, porque se ele causar um dano, ele fica fora do jogo. e reforçando também que a base para você desenvolver projetos de com IA bem feita, você precisa ter noções de algoritmo, cálculo. Não é só cálculo 1, 2 e 3, não. É que o cálculo diferencial mesmo, Estrutural. estrutural. Isostática, hiperestática, É, por aí vai. tem que conhecer o cálculo em si mesmo. Então não adianta querer O bacana é se tiver uma equipe fugir. multidisciplinar Sim. trabalhando em conjunto. Não é Aí isso? sim, aí você resolve, aí você evita muito problema. Inclusive, você precisaria uma verificação de terceira parte para te ajudar a verificar se aquele resultado está correto. É. A gente teve uma palestra recente no Instituto, onde depois de várias tentativas o IA desautorizou o cálculo, porque ele conseguia passar uma viga com 2,50, mas o calculista, isso aí ele falou com a gente, dava o resultado, mas mudava, ele fixou 2,70. E o IA foi fazendo, você estava lá, você assistiu. Então, aí ele percebeu que ele tinha feito uma trava errada. Então, é um negócio, quer dizer, é um negócio perigoso, para o bem e para o mal. Verdade. Porque o cara travou, achou que era na altura. Então, eu penso assim, gente, eu acho que o nosso papel, num evento como esse, quando se faz um podcast como esse, né, que o
que vai estar indo para todas as nossas redes, vai estar no sistema, está dentro de um projeto de valorização profissional, é a gente alertar, acho que fica um alerta aqui, que não é sair fazendo por fazer, seriedade profissional independente. Usar bem uma ferramenta a seu favor é diferente de usar uma ferramenta de qualquer jeito, sair com a desculpa que vai ganhar tempo e fazendo coisa que não deve. Um exemplo que eu dou ainda dentro da linha de estruturas, né? Tinha até comentado, eu já vi entregarem projetos de estruturas de concreto armado, que ainda é a tipologia mais utilizada no Brasil. Os brasileiros gostam de concreto armado. Gosto de concreto armado. Isso é da nossa cultura, é cultural. Exatamente, exatamente. Então, assim, eu já vi projetos que eu percebi que era um operador de software que estava ali mais ou menos operando, porque numa linha de pilares, ou seja, pilares praticamente na mesma linha, ele deslocou um pilar do outro meio milímetro, 0,08 milímetro, 1 milímetro. Isso aí a gente sabe, a gente tem experiência prática, sabe que isso não é nada. Por que ele não pegou e botou exatamente o mesmo alinhamento numa mesma linha de pilares? Ou seja, o centro de gravidade dos pilares vai coincidir. A gente sabe que uma excentricidade de 0,1 você perde isso até na forma. É micrômetro, você organiza ali na execução, você alinha. E a gente sabe que a excentricidade falando isso agora de linguagem matemática, né? Você tem um losango ali no centro do pilar retangular, por exemplo, que a excentricidade vai pouco influenciar na questão de tração e compressão do pilar. Então a gente sabe que um desvio de eixo minimamente pequeno não faz tanta diferença. E não faz sentido você ter uma linha de pilares com pilares deslocados do seu eixo milímetros para um lado ou para o outro. Então tem indícios, tem vários exemplos práticos, reais, que a gente percebe que aquilo ali faltou passar um olho de um profissional mais experiente, um engenheiro que sabe que isso aí, ele poderia muito bem não ter esses desalinhamentos de pilares numa mesma linha. Então, assim, são vários exemplos que a gente pega no dia a dia que a gente percebe que poderia ter tido uma filtragem melhor, uma análise humana. Porque o software ele vai colocar. Inclusive financeiro também. Pois é, imagina você em campo ter o trabalho, você gasta 10 vezes mais para alocar um pilar, o eixo que está distante do eixo do pilar vizinho dele de 0,3 milímetros. Isso aí a gente sabe no dia a dia, que isso é irrisório. Isso é desprezível. Se você tiver um bom encarregado, ele começa a achar que você está de brincadeira. Não, exatamente. Exatamente. Né? A tal do relacionamento profissional. Mas aquela história, quem é o RT de projeto estrutural? O cara tem o nome dele lá. Então, quem responde por aquilo é o RT que calculou aquilo lá. Né? Então, assim, isso pode dar por conta até a pessoa. Porque em campo a gente tenta executar exatamente o que está no projeto. O campo tenta seguir aquilo ali. Né? Então, essas coisas que eu acho que a gente vai continuar tendo que ter cuidado e, enfim, observar mesmo. Em que estágio que nós estamos hoje com a IA? 20%. Primeiro a nível nacional, depois Brasília, especificamente onde você está, e depois na nossa região aqui. Vou dar a resposta em cima do estudo da McKinsey, que é um estudo mais recente publicado. A McKinsey falou que 20% das empresas globais já estão com IA implantado e funcionando nos seus sistemas operacionais. Ou seja, 80% ainda está numa fase de teste e junto desses 80%, tem gente que nem está usando ainda. Então tem um campo de crescimento muito grande. E detalhe, quem está já usando o IA, esses 20% que já usam o IA, eles já estão muito à frente dos concorrentes. Porque IA nada mais é do que aumento de produtividade. Aumento de produtividade, mais resultado, mais produto, mais tudo. Melhor controle de qualidade. Melhor controle. Aí vai embora. Então, assim, muita gente já largou na frente, 20% já largou na frente. Já passou, o pessoal, a concorrência está tentando acompanhar isso. Essa visão. O 20% leva vantagem na corrida de 100 metros ou na maratona. Você já está na frente. Exatamente. Os outros 80% que sobraram das empresas no mundo estão ali correndo atrás e tem gente que está menosprezando. Quem está menosprezando, uma hora vai acabar morrendo, porque o resto vai agilizar muito mais rápido, vai andar muito mais rápido e eles vão ficar. Nossa capital federal, em que estágio você percebe lá? Olha, Brasília. A gente já tem, sim, algumas empresas que estão fazendo uso, mais empresas de marketing, a gente percebe claramente que as empresas de marketing estão realmente usando mais isso aí. Na construção civil, em Brasília, a gente vê menos um pouco, porque ainda é uma área, vamos dizer assim, tradicional, né? O feijão com arroz ainda acaba funcionando até certo ponto. Mas já tem empresas que estão começando, estão nos 80%. 20%, os 20% que já usam, já implantaram, está correndo, confesso que não é tão notório assim em Brasília.
Pelo menos essa é a visão que eu tenho lá. Aqui. Aqui em Uberaba, Uberaba e região. que Uberaba eu vejo que ainda está naquela fase do engatinhando, dando os primeiros passos, né, para IA. Temos empresas aqui em Uberaba que foram incubadas aqui, que já usam a IA nos seus processos produtivos, na análise de imagens de satélite, né? Como já tivemos palestras no Instituto sobre isso. Temos empresas em Ribeirão Preto, aqui na região, que trabalham já com monitoramento, usando a IA para identificar pragas, mas eles tiveram que ensinar. Não, essa praga aqui, deu essa característica aqui, é tal praga. Então, você teve que ensinar o processo. Então, acho que está tudo muito. Está lapidando, ainda ensinando, criando, mas ainda o uso maior da IA aqui na nossa região está sendo no agro. Pelo menos do que eu tenho acompanhado, que está sendo no agro e um pouco nas questões ambientais. Na construção civil, aqui ainda eu acho que está muito tímido, com muita resistência Estão ainda. quase zero. Podemos falar isso? Com a minha tristeza? Eu estou tendo alguns estão engatinhando, Eu digo que outros eu estão dando os escuto primeiros isso, passos. que é o seguinte, talvez evolua no projeto mais rápido na obra. E eu acho que tem que andar para e passo. Né? Eu falei muito da expectativa com a lei, a nova lei de estação, a 11.300, alguma coisa, que substituiu a 866. Eu acho que ela vai forçar um salto, porque se o projeto já vier com BIM, a empresa, né, você vai ter que cumprir prazo, falam muito nisso, né? Seriedade profissional com prazo, com não geração de aditivo, vai nos obrigar vai obrigar as empresas de construção a tentar encaminhar. Mas, por exemplo, a gente viu recente uma palestra onde o cara fala da indústria 4.0, diz que nós, setor, não chegamos na 3.0 e nós, ousadamente, já estamos querendo falar em 5.0 e outras coisas. É, teremos um prazo para isso? Tipo assim, quero comparar com FIAC e o programa de qualidade. Quando eu comecei a falar nisso no início, até eu fui considerado pessoa não grata pelo próprio título de engenharia. Que alguém disse que eu estava tentando ensiná-lo a fazer projeto. Eu falei, eu não. Nós estamos trazendo metodologia de processo. Fazer da mesma forma, sempre dependente de valor, dependente de personalizar o cliente, o atendimento, projetos com características que facilitem. E hoje eu percebo que o processo de qualidade da área é andar de trem. Quem está dentro sobreviveu, quem andou por cima, se for muito habilidoso, ainda está surfando, mas a maioria está debaixo do trem, portanto está fora do jogo. Caminharemos para isso a partir de todo o processo do BIM que está na licitação. Da IA que está chegando, chat. Nós vamos passar por esse momento, quer dizer, questão de tempo, mais ou menos, nós vamos ter que chegar. É algo inevitável. Eu acho também, eu acho que já está caminhando. Concordo muito com a sua colocação que para projetos já está sendo sim muito utilizado. Isso aí eu na minha apresentação de hoje eu vou mostrar exemplos que eu mesmo apliquei para projeto. Então, assim, exemplos reais, né? Peguei uma planta baixa, por exemplo, básica, pedi para o IA fazer uma imagem 3D em cima da planta baixa, que ele foi e fez para mim em 40 segundos também. Aí a velocidade é impressionante. Então, assim, funcionando bem para projetos, a gente já tem um braço ali para começar com uma execução já melhor do que já era no passado. Começando bem para projetos, vai melhorar a especificação, vai melhorar Sem a dúvida. orçamentação. Tudo. Aí, Portanto, a tendência é Não, ter não uma tem- obra melhor enxuta. planejada e, portanto, com mais chance de com erro. projetos melhores. Então, assim, eu acho que é, eu tenho uma visão positiva, positiva e otimista, na maior parte das vezes. Né? Então, eu gosto de ver como uma chance da gente sempre melhorar o nosso processo. A IA vai ajudar. É claro que países desenvolvidos, vamos falar aí de Estados Unidos, de Suécia, de Noruega, de Suíça, estão sempre à nossa frente, porque são países desenvolvidos. O próprio nome já diz. Nós, como o Brasil é um país emergente, um país em desenvolvimento, a gente sempre demora mais do que a maioria das. Mas uma hora, isso aqui vai ser uma realidade no nosso país. Né? Então, por mais que seja mais lento do que os países, do que os países desenvolvidos, a gente vai acompanhando, a gente vai chegar nesse ritmo. E eu concordo com o que a Carol falou. É inevitável. É inevitável. De um jeito ou de outro, a gente vai ser forçado a entrar nisso e começar a trabalhar melhor com isso. E eu ainda reforço uma coisa: ainda nós temos aquela consciência de que a IA é uma IoT, é um Cloud, uma Cloud, aliás, é um chat GPT. E só que a IA
ela é muito mais que isso. Você pode, você consegue, você precisa de ter o conhecimento do que você quer e fazer a programação, mas você precisa ter o conhecimento. Que não adianta também você querer usar IA sem ter o conhecimento também. Exatamente. Para você ter o resultado que você quer, tem que ter a noção do que você precisa também. Então, ela é algo muito maior que um. Então, eu vou te dar um exemplo prático, mais um exemplo prático. Você quer usar IA, não tem, é 24 horas por dia, a hora que você quiser. Então, por exemplo, se você tivesse com alguma dúvida de projeto, acordou com aquela dúvida, são 2 horas da manhã. Você não vai ligar para um amigo seu, um arquiteto, um colega, você vai acordar, e você não vai querer. O IA está ali à disposição. Então você pode consultar a qualquer tempo e hora. A mesma coisa vale para a robótica, né? Então tá vindo um robô humanoide aí, a gente vai programar ele para ele executar tarefas, ele vai trabalhar 24 horas até acabar a bateria dele. Aí depois a gente carrega a bateria dele e bota um substituto no lugar para ficar trabalhando. Então, assim, nós não estamos longe dessas realidades. Isso é um fato, nem da IA, nem do uso da Nós estamos robótica. longe desse estágio. Hã? Estamos longe desse estágio. Acho que não, acho que nós não estamos longe. Aí é que tá. Acho que nós não. Até porque o mercado já lançou, a Tesla lançou o Optimus 2, que é um robô humanoide que tem inteligência artificial embutida nele, que custa 30 mil dólares, já tem até preço. Só que custa 30 mil dólares nos Estados Unidos hoje. Porque ainda não entrou em escala industrial, é um lançamento, é uma coisa de 2024, agora, meados de 2024, foi quando ele lançou. Então, isso, quando entrar em escala industrial, esse preço vai baixar, e vai baixar muito, e a gente tem mais uma opção no mercado, né? Robô humanoide que o cérebro dele é IA. Ou seja, o cérebro dele é a internet toda ali. Então, assim, a gente tem, mais uma vez, eu não vejo isso com olhar pessimista. Eu não vejo como ameaça. Não Eu vejo vejo, como eu não vejo. oportunidade. Eu vejo como oportunidade, como ponto Talvez- positivo. Talvez até seja ter uma mudança no próprio processo da construção civil aqui no Brasil, Com certeza. que hoje totalmente é manual, né, artesanal, Hoje nós temos, vai Nós estamos em introduzir, 1925 no carrinho de mão. que vai trazer a Nós temos que industrialização da evoluir nos construção civil. processos produtivos e sempre, isso é uma coisa que eu vejo há muito tempo, o início aqui para fazer Minha Casa Minha Vida, que chegou, não chegou, de novo, vai ter, não vai ter. Não, tem que usar a mão de obra, porque o dinheiro vem ou do fundo de garantia ou do fundo do trabalhador e tem que reverter a oportunidade de trabalho para ele. Mas isso vai encarecer, essa Minha Casa Minha Vida vai ficar inviável, porque aquelas casas de R$ 50 não vão acontecer mais, porque é provado como um erro e ninguém pode, não tem condição de pagar uma casa R$ 50 por mês. É igual o custo de engenharia de R$ 49,50. Desculpa, isso não fecha essa conta, é inviável. É verdade. Então, nós vamos ter que melhorar o processo, né? Por exemplo, o Beraba eu vejo claramente, e é uma preocupação do Instituto de Engenharia, a gente está trazendo novos processos, está mostrando novos processos, porque se as empresas insistirem no uso intensivo de mão de obra não qualificada, nós vamos ter problema. E não é só na civil, em todas as esferas das engenharias, né? É verdade. Todas. Tanto na ambiental, na elétrica, na mecânica. É necessário hoje avançar um pouco mais Mas o cara, nessa para apertar questão, né? parafuso hoje lá na Mosaic, ele tem que ter ensino médio. Há 15 anos atrás, ele tinha que ter. Na construção civil, você ainda aceita, né? A gente falou isso hoje também num outro podcast sobre quando o agro deu um salto, que são dois setores que são importantes para o PIB e que eram o uso intensivo de mão de obra não qualificada. E que o chamado boia fria, né? Deixou de ser boia fria, eles absorveram. O cara, para pegar uma colheitadeira no campo hoje para cortar cana, tem tecnologia de computador embarcada lá. Perfeito. Então, nós vamos ter que qualificar esse profissional para esse novo tempo, para esse novo momento. Né? Eu falo que eu não vejo um pai estimulando o filho a ser pedreiro, e sei que um pedreiro bom de acabamento hoje no mercado ganha, às vezes, melhor O do que engenheiro. um técnico que o próprio profissional formado. Sim, sim. Então, também tem isso, né? Eu tenho 40 anos de mercado e tem gente falando que não tem oportunidade. Eu nunca deixei de trabalhar em duas coisas ao mesmo tempo há mais de 40 anos. Então, eu sei que tem a formação, mas não podemos nivelar pelas oportunidades. Nós temos que preocupar, porque tem mesmo um pessoal fora da linha do jogo que a gente tem que, talvez, aproveitar os VPCs, aproveitar os projetos, os programas continuados e forçar a esse pessoal que está recebendo um benefício, não de porta de saída, mas que ele melhore,
se alfabetize, tenha chance, até para ele dar um salto de qualidade. Você não pode tirar o cara da linha de miséria e estacionar ele em R$ 600. Eu andei muita região falando com os prefeitos, a gente tem um evento, né, que o nosso 24º Loft 9 ATM, onde a gente rodou a região, onde a Secretaria do CREA tem. E os prefeitos que estão fazendo esse levantamento falam, não, o cara não quer trabalhar, mas quem vai viver com R$ 600? Não vai. Então, ele não pode se arborar nisso e só numa cesta básica. Então, também fica claro que nós temos que melhorar o nível educacional, porque senão não vai chegar, e temos que melhorar o nível cultural brasileiro, de modo geral. A gente vem trabalhando nisso, é o processo. Isso também é muito claro. A IA chegou, né? Antes de eu pedir exemplo, que você já começou lá na sua primeira fala, falando de. Antes de você fazer o passo a passo, que eu acho bacana, quem quer começar? É uma pessoa hoje que está agora, está nos assistindo, está nos vendo, ouvindo. Quem depois, aí já fica inclusive meu bom dia, boa tarde, boa noite, para quem vier nos assistir na hora que subir para o nosso canal no YouTube. Vamos fazer receita de bolo, porque nem tudo dá para fazer receita, mas dá também. Mas qual é o passo a passo para a pessoa chegar no IA? Porque eu escutei também, vocês também escutaram, dizer que não adianta digitalizar a bagunça. Para ele minimamente se organizar. Na verdade, o que já está acontecendo é o seguinte: não é nem quem quer começar, não. Nós já estamos sendo induzidos a começar, e vou dar um exemplo por que eu estou falando isso agora. O WhatsApp, por exemplo. O WhatsApp é um software de mensagem que acho que o Brasil inteiro usa e gosta e usa. Ou o WhatsApp ou o Telegram. É o aplicativo de mensagem mais utilizado, disparado no Brasil. O WhatsApp pertence à Meta. A Meta é o antigo Facebook. O WhatsApp acabou de lançar o IA interno do WhatsApp. Então você já tem o IA para usar dentro do WhatsApp do jeito que você quiser. Ele falou assim: olha, pode perguntar o que você quiser ali, já no mesmo formato que você manda mensagem para um amigo seu. Estou aprendendo a lidar com ele, porque às vezes eu vou passar uma mensagem rápida e tal. O que você quer perguntar para o IA? Eu não quero perguntar nada, eu só quero passar uma mensagem. Exatamente. Então, assim, nós já estamos. A gente já está sendo induzido, até quem nem quer aprender, mas usa o WhatsApp, ele já está ali sendo bombardeado de mensagem. Olha, usa o IA do WhatsApp, usa o IA do WhatsApp. Então, assim, tem isso. Agora, voltando objetivamente para a pergunta, quem quer começar do zero? Começa com o ChatGPT. Foi o primeiro que explodiu, foi o software mais baixado, bateu recorde de história mundial, assim, foi o software mais acessado e usado em menos tempo. Isso é outra coisa que acontece hoje em dia, né? Hoje em dia, os ciclos de aprendizado, os ciclos de transformações estão cada vez mais rápidos. Então, hoje, nós estamos tendo essa conversa aqui hoje. Daqui 5 anos, a conversa já vai ser outra. Daqui 10 anos, outra completamente diferente. Antigamente demorava 10, 15, 20 anos. Você tem hoje em dia é anualmente. Anualmente, a gente já vai ficando obsoleto. É impressionante. E essa velocidade de transformações estão ficando cada vez mais rápidas e maiores. Então, isso é outra coisa. Eu mesmo, por mais que eu acompanhe tudo que eu consigo, tem coisa que eu já estou tendo dificuldade de acompanhar pela velocidade que as coisas estão mudando. Então, voltando à pergunta. Então, começa com o ChatGPT, que foi o primeiro, é o mais fácil de usar, e aí vai embora. ChatGPT. Depois tem a inteligência interna do WhatsApp, que já está lá pronta para você usar. Basta você atualizar o aplicativo que você mais usa de mensagem. Tem o Bing AI, que é da Microsoft. A Microsoft lançou o Bing, e o Bing é fantástico também para criação de imagem, para uma série de análises, relatório. Faz tudo. É um ser humano com cérebro de internet. Então, eu diria esses três, né? Os três mais básicos: ChatGPT, Bing AI da Microsoft e o WhatsApp AI que está lá já instalado. Carolina, tem receitinha para nós? É o que o Karim falou. Começar por Legal esses você falar, o Karim falou, eu básicos. vou fazer, mas não falei nada. É difícil ter dois Karims na mesma mesa. Tanto que eu já No criei Brasil. meu avatar. Meu IA já está. Aquela palestra de Salvador, já adotei meu IA. O chat, acho que já é meio que universal. Mas é procurar estudar, procurar saber um pouquinho mais de algoritmos, fazer o curso do Karim. Porra. Se você quer aprimorar, faz o curso do Karim. Que inclusive acho que vai ter desconto para o povo do IATM, é isso mesmo? Mas aí a gente dá um jeito. Com certeza. A gente acha uma. Com certeza.
estocar, trazer, mas nós vamos transformar isso em vantagem competitiva, né? Muito bom. Bacana. Então, agora vamos para os exemplos práticos, que eu acho fundamental. Eu gosto muito, a gente fala muito em área gerencial. Assim, ó, não dá exemplo da Coca-Cola, não, porque a Coca-Cola, a menina tirava uma foto do morro, tinha uma Coca-Cola lá no fundo. Ela é um símbolo de governo, minha visão. Então, e nenhum empresário brasileiro tem a verba de publicidade da Coca-Cola para poder. Então, aqui, como é que, na pequena obra, como é que nós vamos transformar essas dicas? Aí você começou a falar que fez um exemplo em Brasília, Isso. então eu queria que você esmiuçasse ele com mais detalhes. Vou dar alguns exemplos que, inclusive, eu vou mostrar já já para quem estiver assistindo a apresentação. Então, por exemplo, eu dei o exemplo da planta baixa. Eu construí uma loja, eu peguei a planta baixa da minha lojinha, que é a base do meu curso, e pedi para o IA, para o ChatGPT, em cima da planta baixa, fazer um design 3D da minha loja. Planta baixa você fez. A planta baixa que eu fiz. Você fez, desenhou. A planta baixa é super simples. É um espaço de loja, um espaço de materiais para vendas e um banheiro, que é obrigatório ter banheiro para conseguir habites em Brasília. Então, eu falei, ó, tá aqui a planta baixa do banheiro, com as portas do banheiro, porta de entrada da loja, então, é uma porta de enrolar e uma porta lateral de entrada. E a porta do banheiro. Projetinho de dinheiro, quadradinho. Quadradinho, quadradinho. Não tinha. Nada demais, nada de. E eu botei, eu falei, olha, mandei a foto, não mandei nem a planta baixa em PDF, não. Mandei a foto da planta baixa, um print da tela da planta baixa, e pedi para ele levantar para mim uma imagem 3D em cima daquela planta baixa. E mandei um corte. Eu mandei um corte e uma planta baixa. E ele produziu. Ele entendeu onde é que eram as portas, tanto é que tem. Eu vou mostrar para você, vou mostrar já já. Ele entendeu onde é que eram as portas, como é que funciona a altura. Ele fez na altura certinha, de 3,50 m. Então, assim, isso foi um exemplo já direto. Gastou 40 segundos de novo para fazer. Coisa que um arquiteto humano não dá tempo do arquiteto humano fazer esse 40 segundos, não dá. É humanamente impossível. A inteligência artificial, então, aumenta essa produtividade. O outro exemplo que nós usamos, que eu usei, né? Depois da lojinha pronta, eu tirei foto da loja real. Falei, ó, tá aqui. Em vez de mandar o projeto, eu mandei a foto da loja. Falei assim, olha, cria um design melhor para mim dessa loja. E em 40 segundos ele entregou um resultado muito melhor também. E lá, com cafeteria. Eu falei, não gostei desse projeto. O meu comando inicial tinha falado, eu pedi para você criar um projeto de uma cafeteria nessa minha loja. Agora eu não quero cafeteria mais, eu quero que você crie um projeto de uma loja de coco, para vender água de coco, doce de coco, derivado de coco, óleo de coco, todos os produtos relacionados a coco. Ele foi lá, em 40 segundos, me entregou um projeto totalmente diferente da cafeteria que ele tinha me entregue. E vou mostrar isso também na apresentação. O que mais? Isso para a parte de projetos, que é o módulo 3 do meu curso. O módulo 1 eu falo de compra de terreno. Né? Lá em Brasília, a gente só tem duas opções de compra de terreno. Ou você compra por meio de licitação pública da TerraCap, que é a empresa pública dona da maior parte das terras ainda em Brasília. Então, ela faz licitações públicas que vende para particulares comprarem as áreas. Eu ensino como é que participa da licitação, enfim. O curso é completo nisso. E também compra de particulares. Não tem outra alternativa que comprar terra em Brasília. Ou você compra da TerraCap, ou você compra de particular e pronto. É isso aí que você tem de opção. E eu ensino a trabalhar com as duas pontas. Como é que eu uso IA para isso aí? Então, por exemplo, eu vou mostrar na apresentação, eu fiz uma pergunta para o IA, falei assim, olha só, qual região em Brasília, de acordo com as últimas licitações da TerraCap, qual região em Brasília está sendo mais procurada? Ele me deu uma lista. Então tem lá Águas Claras, que é uma região grande de Brasília, tem Guará, que é uma região... E ele me deu uma lista assim, de mais procurado para menos procurado. Então, tendo esse conhecimento, eu já começo, vou começar a olhar mais essas regiões aqui que está sendo mais procurado. O crescimento é maior. Depois que eu tenho o conhecimento de terreno, eu tenho que aprender a mexer com documento em cartório. Né? Como é que eu sei a diferença de um documento que está registrado só no cartório de notas e protestos e esse documento e um outro documento que está registrado no cartório de registro de imóveis? Na verdade, um documento que está registrado só no cartório de notas e protestos, ele não é um documento completo, ele não prova a propriedade daquela área. A escritura registrada em cartório de notas e protestos obrigatoriamente tem que ir e ser também registrado no cartório de registro de imóveis, senão não comprova a propriedade daquilo. Como é que eu usei a inteligência artificial para isso? Fiz uma pergunta, falei, olha, comprei uma área numa região de Brasília, num bairro de Brasília chamado Lago Sul, por exemplo. Qual que é o cartório de registro de imóveis, qual é o ofício de cartório de registro de imóveis correto para eu registrar a minha escritura
dessa região. Ele falou lá, cartório de terceiro ofício. Aí eu mudei a pergunta, falei assim, e se eu comprar um terreno em Samambaia, que é outra região em Brasília? Aí ele falou, cartório do primeiro ofício, do segundo, eu não lembro mais a resposta, mas ele me mostrou a resposta. Então, assim, já usei IA na primeira etapa, na segunda. Na terceira, projetos. Já deu exemplo de projeto. Mandei a planta baixa, ele me deu a imagem 3D, mandei uma foto, ele modificou o projeto que eu queria. Eu quero uma cafeteria, eu quero uma loja para vender água de coco. Ah, não, eu quero uma loja para vender chocolate. Não, eu quero uma loja só para vender pipoca. Eu poderia continuar. Ele ia me dar 10 opções diferentes de design, de projetos, que eu poderia simplesmente chegar para um arquiteto, inclusive já começar com o arquiteto e falar: olha, eu quero isso. Eu não chego com uma ideia para o arquiteto, eu já chego com um projeto pronto. E consigo até baixar o preço do arquiteto, caso eu queira trabalhar com arquiteto. Né? E eu trabalhei com arquiteto. Na apresentação eu mostro para vocês, eu faço até uma brincadeira, eu faço uma enquete. Eu mostro sem as pessoas saberem o projeto feito pelo arquiteto e o projeto feito pela IA. E peço para eles votarem qual que eles preferem. E aí, geralmente, o resultado é engraçado. Eu não vou dar spoiler, mais spoiler, já estou dando spoiler demais. Depois, a quarta etapa, execução da obra em si. Como é que eu sei? Como é que eu usei IA para a obra em si? No caso, eu fiz uma pergunta. Eu falei assim, olha, quais são as principais etapas do começo ao fim da construção? A resposta que a inteligência artificial me deu é exatamente a estrutura do meu curso, que eu fiz sem usar IA. Depois, parte de documentação. Depois que termina a obra, tem que tirar o habite daquela obra. Né? Para tirar o habite, você tem que passar pelo Corpo de Bombeiros, fiscalização do Corpo de Bombeiros e declaração de aceite de habites do Corpo de Bombeiros, declaração de aceite de habites da Companhia de Água e Esgoto. Em Brasília, a Caesb, aqui em Uberaba, tem a Companhia de Água e Esgoto. Codal. Pois é. Legal. Companhia de Energia tem que te dar a declaração de aceite para habites. Da prefeitura, aqui no caso, em Brasília não tem prefeitura, mas lá a gente tem um negócio chamado DF Legal que vai verificar a acessibilidade, NBR 9050. Então a gente passa por tanta coisa para conseguir a famosa carta habites, né, que é importante ter esse conhecimento. E aí eu usei IA. Falei assim, olha, não lembro exatamente qual foi a pergunta, mas foi alguma coisa no seguinte sentido. Me dê os principais motivos que tirar o habites é importante numa obra. Ele me deu todos os motivos. Da maneira que eu já tinha apresentado, mas enfim. Depois de ter o habites, eu parto para a comercialização daquela loja. Como é que eu vou fazer para comercializar? Tem técnicas de venda, técnica de comercialização de prédios, de loja, etc. Fiz a pergunta para a IA. O que você faria para otimizar as vendas? Ele me dá uma série de coisas. E por último, a assinatura do contrato de locação. Depois que eu conseguir alugar aquela loja, eu tenho que montar um contrato de locação. A IA, por exemplo, você digita uma cláusula contratual que você quer ter e pede para ela, olha, é isso que eu quero, mas dá uma linguagem mais jurídica para esse texto. Ele vai lá, transforma o texto e bota uma cláusula contratual para você alugar a tua loja. Então eu usei todos esses exemplos, do primeiro passo ao último passo, e para exemplificar como é que a gente usa em cada etapa. E esse é o meu curso, na verdade, é o seguinte, eu mostro passo a passo. Eu estou trazendo a IA para incrementar uma palestra. Né? No curso em si, eu não mostro esses exemplos aqui de IA, não. Eu mostro como é que faz. Né? Aqui não dá tempo de. O curso são 16 horas de curso online. Então não dá para trazer 16 horas aqui. Eu faço só uma conexão com a IA aqui para o pessoal entender. Poxa, além de entender o passo a passo, entender como é que eu aplico IA. Então, acho que ficou um negócio muito bacana. Tem o seu curso, Carolina? Temos curso? Eu já vou dar alguns exemplos com relação à parte do agro e da parte ambiental. Eu vou, pego o drone, vou lá no meio da fazenda, faço levantamento aéreo lá, que eu preciso monitorar. Então, eu já tenho um voo planejado, vou, chego lá, processo a imagem, eu tenho os dados que são tidos dali, mas eu posso estar utilizando da IA através de todo uns programas, né, planejamento, para ela, sempre que eu fizer esse voo e gerar a imagem, ela fazer toda a análise histórica da evolução. O que está acontecendo? Houve desmatamento? Melhorou? Como é que está o índice de vegetação? A erosão aumentou? Então, eu posso criar um procedimento para isso. Então, um processo aí que eu vou rodar uma imagem em umas 8 horas, né, de um drone, processamento, aí, e depois aí trabalhando aí, vamos colocar aqui uma meia hora, que é muito, aí, digamos que em menos de 10 horas de trabalho, eu já tenho todo um relatório pronto, com toda uma análise diária do processo. E você nunca. 10 horas, processamento da imagem, análise da IA, e você pegar o resultado e já finalizar seu relatório.
Você não faria isso em menos de 15 dias, 10 dias. Você tem tempo com isso também. Da mesma forma que se você pegar um drone, lá na tua área, na tua plantação, fazer a análise lá com os sensores, voltar, processar, eu sei, não, aqui nesse ponto A, no ponto B, no ponto C, eu tenho praga. Eu preciso usar tal e tal agrotóxico ali. Já tem a quantidade que você vai ter que usar e você só vai naquele lugar. Você reduz a quantidade de defensivo agrícola que está sendo jogado. Não vai haver desperdício. E é pontual. Então, com isso, nós temos ganhos. Ganhos financeiros, ganhos de trabalho, evitar retrabalhos. E pode até evitar até erros também. Então, são alguns exemplos, assim, dessas Não, duas eu áreas. estou aqui maravilhado. Assim, eu fui provocando vocês e a gente foi percebendo o tanto que isso já está no estágio que realmente e que dá para usar, né? Precisa que a pessoa, o empresário, o cidadão, o empreendedor, né? Ou ele, ou quem dos seus, porque hoje, né, tem muita gente, que ele traga pessoas que saibam usar a ferramenta e que ele use como uma forma de aumentar a sua produtividade. Isso não quer dizer que ele, se dispensar, tem que profissional. Porque continua tudo ainda passando pela checagem humana, A- mas vocês deram exemplos fantásticos. Até um outro exemplo, Karim, com sensor lidar com drone, um processo hoje para o mercado de carbono, ele leva mais de 5 anos, às vezes, para ficar pronto, né? Todo o processo. Você tem que fazer inventário florestal de cada árvore, do maciço florestal, idade. Se você voar com sensor lidar, fazer todo o levantamento, algo que você faria num mês, utilizando a IA, você pode ter em menos de um dia. Então você já ganha tempo para fazer todos os seus processos, já entrar com o seu processo de mercado de carbono muito mais rápido. E fazer e a partir daí fazer o monitoramento. Então Impressionante, gente. então Então, assim, é um ganho. é engraçado porque a gente, quando conduz, né, eu agradeço o convite do Instituto para que eu seja o mediador, o interlocutor, é um aprendizado enorme. E isso, pelo que vocês estão falando, a gente percebe que tem mercado. A gente pode informar que seja na iniciativa pública, seja pela legislação que está posta, pelo mercado. Vocês acham que o contratador, porque a gente tem sempre feito esse trabalho, é um pedido do sistema também, a gente tem sempre conversado com contratadores, seja de iniciativa pública, privada, maiores, menores, obra residencial, obra industrial, obra comercial. A gente pode dizer que, assim, além do que já está posto, o contratador vai começar cada vez mais a exigir mais rápido projetos e obras e execuções e planilhas, informações nessa área. Eu acho que isso aí, é, mais uma vez, é o futuro, né? A gente está tendo oportunidade de presenciar esse futuro. E eu lembro que eu peguei a época do primeiro computador, era uma coisa extremamente lenta, era um 486. Meu primeiro computador tinha o 386, depois o 486, depois o 586, depois o Pentium. Eu sou do 386. 386. Aliás, eu sou da turma que pegou o primeiro calculador. Eu É, sou da WCP 500 Eu ainda. estava dentro da faculdade quando Primeiro eu usei um curso, eu era calculador para fazer prova. criança. Não peguei a régua, é. Mas a compara, régua de cálculo, mas pois a é, calculadora. compara o que era esses computadores daquela época com o que tem hoje. Primeira prova que eu fiz usando calculadora, eu refiz ela toda na mão, porque vamos ver Não se confia. Vamos ver se eu tem erro. confio em mim. Imagina se a gente estivesse fazendo conta só na mão ainda. Pois é a mesma coisa. Eu acho que a gente daqui 10 anos vai lembrar desse podcast aqui, provavelmente vai estar guardado em algum lugar, você vai pegar e falar assim, nossa, olha só como é que a gente tinha discutido algumas coisas. Que coisa antiga. Pois é. Eu acho que é isso. A evolução é isso. Né? Eu gosto da filosofia que a única coisa permanente que existe na humanidade é a mudança. E isso é a única coisa permanente. E a certeza da morte é a única certeza que a gente tem. Mas enfim, vamos parar de filosofar tanto que me deixar aqui e começa a viajar de novo. Mas eu acho que isso, eu acho que a gente, essa evolução é mais uma evolução importante. Não vejo esse caos todo que muita gente está pintando sobre isso. Acho que é um caminho realmente sem volta para as pessoas que vão querer se destacar mais no mercado. Quem não mexer com isso, quem tampar os olhos para isso, vai ficar para trás. É como sempre foi. É a mesma coisa, a pessoa que não mexe com computador hoje em dia. Eu conheço várias pessoas, até hoje,
que não gostam de computador. As pessoas estão para trás. É isso, é isso. Não vai ser nada muito além disso. Vai ficar para trás. Quem usar vai andar mais rápido, vai ser mais produtivo, vai ser mais ágil. Quem não usar, com o tempo vai ficando literalmente deixado, esquecido, largado. É isso. Carolina, Eu vou tentar fazer uma analogia aqui com os Jetsons. Né? Quem que assistindo aquele desenho animado dos Jetsons não queria ter um robô daquele numa casa, tudo, toda aquela automatização, aquela inteligência trabalhando para você? Pois é, hoje aqui, o Jetsons hoje tá bem atual. Tá bem atual. tem É. todo sonho com o Alex. Exatamente. Então, assim, é algo que não tem como escapar. É isso. Precisamos aprender a lidar com ela, Exatamente. usar ela de uma forma correta e que venha agregar. Outro dia eu E não nos acomodarmos para não emburrecer. Eu queria dizer assim, para quem está nos vendo, ouvindo, quem vai ter essa oportunidade, que para nós mais velhos, eu acho que o IA é um ganho, por causa do saber perguntar. Então, eu não quero dizer, eu acho que talvez é a tecnologia que menos nos apavora. Nós estamos aprendendo com tecnologia, já que eu sou do analógico. Então, a minha geração era analógica. Então, já é uma mudança, por mais que essa velocidade é muito rápida. Mas eu acho que o IA vai nos ajudar muito, porque a experiência acumulada vai nos ajudar a destrinchar, a ser parte. Nós teremos, usando uma palavra bem da moda, eu acho que vai caber muita mentoria para nós profissionais, no suporte, no complemento, sendo aquele cara que você vai usar para dar o olhar final, indicar a pergunta. Com Então, certeza. eu creio que cabe todo mundo. O que nós não podemos é simplesmente deixar a vida nos levar. É isso. No samba é legal, mas vamos ficar ali. Exatamente. Pessoal, nós estamos caminhando para o nosso final. Nós já estamos há mais de uma hora conversando. Vocês viram que passou. Mas eu tenho um hábito, né? E toda vez que me chamam para fazer esse tipo de ligação, eu gosto de perguntar para quem eu estou. Se teve alguma pergunta que eu não fiz sobre algum assunto, algum tema pertinente ao nosso, que você gostaria, Karim, para eu chamar de falar, você, Carolina, o que eu não perguntei que vocês gostariam de falar, de alguma forma? Antes da gente caminhar para o encerramento, para a despedida. Acho que a gente varreu muita coisa. Eu gostei demais da abordagem, acho que foi muito bem pontuado, tudo que a gente falou aqui. Assim, de relance, alguma coisa aqui. Olha, acho que foi muito completo. A gente falou sobre os principais pontos. Honestamente, eu não tenho nada específico A gente falou o que tinha que falar. falar. Ninguém que nos viu, ou que chegar a nos ver, ouvir, vai ficar apavorado. Eu acho que a gente, inclusive, tranquilizou. Sem dúvida, Certo, sem dúvida. Carolina? Eu vou reforçar uma pergunta que você fez. Essas pessoas de cabelo grisalho, né? Como que elas vão lidar? Se a capacidade. Elas têm total capacidade, principalmente o conhecimento. A forma de saber perguntar, de demonstrar isso, essas pessoas detêm muito mais. Então, para trabalhar com IA é muito mais fácil. Verdade. Então, não é ter medo disso, não é o bicho de sete cabeças. Vamos aprender, vamos crescer todos juntos, que todos aqui estamos aprendendo a trabalhar com ela. Estamos aprendendo a conviver com ela. Que ela, querendo ou não, vai fazer parte do nosso cotidiano. É isso. Assina embaixo. É isso. Então, agora eu devolvo para vocês fazerem os pedidos finais. Se você quiser algum agradecimento, falar se foi bom ou ruim. Valeu? Foi bom? Nossa, valeu demais e eu só agradeço mesmo estar aqui e poder estar compartilhando um pouquinho do que eu conheço também de IA, que ainda estou aprendendo, quero aprender mais ainda. Karim, meu xará, muito obrigado, né? Eu acho que a gente tem conversas muito produtivas sempre que a gente bate um papo. E estou à disposição de vocês, o que eu puder ajudar, contribuir. Espero que vocês gostem da minha proposta, do curso online e por aí vai. Karim não tem erro. Somos poucos. É isso. Bom, eu vou também me despedindo por aqui. Queria agradecer você ter aceitado o nosso convite para estar aqui, Eu que agradeço. fazer esse podcast com a gente, vindo de Brasília. Falei que é certo, te trazer não foi fácil, mas trouxemos. Carolina, obrigado por ter aceitado o convite do Instituto de Engenharia. Dizer mais uma vez que esse podcast, esse especificamente, ele é fruto
do chamamento público número 1, 2024, do CREA-MG, na sua etapa 2, e através do contrato 57, o termo de contrato 57, 2024, o Instituto de Engenharia está promovendo uma série de podcasts com profissionais, sempre trazendo um profissional de fora, um profissional local, para a gente poder fazer esse bate-bola e traduzindo. Então, eu agradeço imensamente e dizendo, reforçando mais uma vez, esse termo a gente ia fazer nessa sala de podcast que é do Instituto de Engenharia, lá na sede, mas que a gente aproveitou o evento do 24º Loft, trouxe, porque o podcast não estava na programação do 24º Loft no ADT, mas a gente achou que ia enriquecer. Então a gente só transferiu a sede de lugar e pôde fazer esse evento aqui. Vocês, muito obrigado. Para quem nos assistiu ao vivo, espero que tenha aprendido o que eu aprendi, sair daqui muito melhor do que eu entrei, muito mais tranquilo ainda com esse bicho, que até então de 7 cabeças, mas que não é o IA, e que quem vier nos assistir, muito obrigado, tenha paciência, que esse podcast, além de estar ao vivo, ele vai subir para o nosso canal no YouTube e ele será renderizado em 6 eventos menores. Então, para a pessoa que às vezes acha que eu vi 65, 70 minutos de podcast, vão ter as pílulas, né? O nosso Super Mike está aqui contratado para este tipo de evento. Esse vai ser renderizado em no mínimo 6 pílulas de 5 a 10 minutos. A gente fez as perguntas muito facinhas, muito claras para que isso possa ser cortado e que, portanto, alcance mais pessoas, porque a gente sabe que às vezes não é que a pessoa não quer ouvir uma hora, é que uma hora corrida, mas o cara vai de pequenas pílulas, né, Carolina? E vai sendo passada a mensagem. Obrigado, valeu. Obrigada.